Pro pessoal que tá assistindo, chegou agora, pô, quem é o Mark? Apresenta aí pro pessoal. Olha, eu sou pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. Eu tenho uma vivência em comunicação enorme. Então, assim, eu tenho quase o dobro da idade de você. Você está com quantos anos? 26. 26? 25, 25. Eu vou fazer 48. Quantos anos tem sua mãe? 42. 42 também. Pois é. É disso que a gente está falando. Então, eu sou vintage, né? Eu sou seminovo. E aí, nessa trilha toda, muitos anos trabalhando com comunicação. Tive uma virada de chave, sempre sendo um jornalista de redação. Trabalhei na Band, trabalhei na Jovem Pan, no Estadão, Rádio Globo. E aí, aos 42, portanto, faz 6 anos, eu virei LinkedIn Top Voices. Vai fazer 6 anos agora. Uma lista que o LinkedIn escolhe como aqueles que mais engajam ao longo de um ano. Em 2016, eu fui eleito número 1. Isso mudou meu patamar, porque o LinkedIn hoje tem 50 milhões de usuários Eu brasileiros. já te acompanhava. Já me no acompanhava? LinkedIn. Continua acompanhando? Sim. Então tá bom. Isso que importa. Ufa, então é você. E aí, nesse tempo, nessa virada de chave, evidentemente com mais projeção, e olha que eu não estou nem falando da projeção que eu teria se isso acontecesse hoje, eu fui abraçando muitas histórias, abraçando muitas pessoas, sendo abraçado também. Então eu tenho uma... É como se fosse um ACDC, né? Não antes da Covid e depois da Covid, mas antes de crise, depois de crise. Mas no meu caso, sendo judeu, antes do LinkedIn Top Voices e depois. Porque realmente foi uma virada de chave. E eu comecei a me estruturar como, vamos dizer, uma marca pessoal. Então, até então, eu trabalhava para os outros. Eu comecei a trabalhar para mim. Eu comecei, em vez de ganhar dinheiro para os outros, comecei a ganhar dinheiro para mim. E eu fui me fortalecendo também com o que a gente chama de business influencer, que não é uma coisa muito comum no Brasil. Então, é um influenciador corporativo. Então, hoje a minha atividade é dividida em ser pai, que é o principal, e o mais gostoso, e nas horas vagas, ser business influencer, educador e também conteudista, ou o que vocês jovens chamam de creator. Cara, eu sabia que você tinha saído na lista do LinkedIn, mas quando você foi reconhecido, né, pela rede social e tudo mais, qual que foi sua reação? Cara, eles avisam um pouco antes, para você não ser pego de surpresa. E, sinceramente, era algo novo, era a primeira lista. Foi na primeira? Primeira lista. E tinha números, hoje em dia não tem mais número. Então eu fui o número 1, que eu também não sabia que ia sair o número. E eu vou te falar, como eu nunca tinha ganhado nada, sido eleito nada até então, eu encarei como alguma coisa muito legal, mas como era a primeira lista, que nem se trouxessem hoje, YouTube Top Creators, é legal, mas você não sabe onde vai dar, que era a primeira lista. Da importância No disso. ano seguinte, não teve lista. Por algum motivo, né? Essa é uma lista escolhida pelos editores do LinkedIn e eles também não dão a fórmula. Então eu fiquei 2 anos ardendo em fogo brando, o que foi muito legal, mas também me gerou muito hate, por incrível que pareça. Sério? Claro, porque a lista ela é muito gostosa para quem está dentro e às vezes muito dura para quem não está. E certamente tem gente mais competente do que eu, mais legal do que eu e mais bonita do que eu, que merecia estar na lista e não estava. E algumas pessoas se revoltaram. O que essas pessoas fizeram? Elas trabalharam como os taxistas trabalharam para o Uber. Começaram a atacar a lista. E aquilo deu uma projeção que a gente não tinha. Porque no pacote da influência, você tem o love e tem o hate. Sim. E o hater muitas vezes faz um trabalho que o lover não faz, que é te dar projeção, holofote. Eu tive muitos holofotes sendo uma pessoa que não tinha culpa, entre aspas, de ter sido Na escolhida. realidade, você não causou nenhuma intriga, mas Muito o pelo pessoal contrário. tinha esse descontentamento por não saber como Exato. funciona a listagem e por não Exato. estar lá. Inclusive pessoas colegas, amigas de próprio LinkedIn que começaram a me pichar, de me diminuir, que é até uma reação esperada e natural. Às vezes é uma admiração que a pessoa não sabe explicar, ou às vezes é uma frustração dela com ela mesma, e ela tem que descontar em alguém. É complicado entender hater, né? Porque, como você bem disse, ele trabalha mais que o fã. Inclusive, ele se empenha, Ele né? se empenha, né? É. Ele estuda você, ele vê o que tá postando. Ele vai esperar É. você Sim. postar alguma Às coisa. vezes o Murilo pra... posta alguma coisa no Twitter e o hater aparece no mesmo segundo. Sim. Pior que é Ó, verdade. e os vídeos do Felipe Neto que já tem talvez 400 ou 500 dislikes antes de entrar no ar? Sim. É isso. Eu acho que o alimento do hater é a atenção. Certo. Atenção. Você só consegue dimensionar o que é um hater quando você dá atenção para ele. Como um cachorro que você dá mais ração para ele crescer ou não.
E você pode fazer isso. Claro que tem horas que a gente não aguenta, né? Não aguenta, porque o hater, ele sabe onde pegar. Ele sabe como pegar, né? Ele é cirúrgico muitas vezes. E se ele te pega num dia ruim, todo mundo é humano, você se ferrou. Se ele te pega num dia bom, você vai olhar para aquilo e é chorão, né? O homem que tá em paz não quer guerra com ninguém. Tipo, foda-se. Assim, você pode falar o que você quiser. Tô bem, tô feliz, tô com saúde e tal. Fica tranquilo, você pode falar o que você quiser que não me atinge. Mas tem dia que atinge. E quando atinge, é muito dolorido. Aí machuca. Ah, machuca, cara. Porque assim, primeiro que você não faz nada para sacanear ninguém. Vocês não fazem, eu também não faço. Segundo, é nítido que existe uma frustração que ele joga em você. E você pode pegar aquilo e guardar, você pode pegar aquilo e devolver gentilmente, dizendo, não é comigo. Mas, de novo, todo mundo é humano. A Lady Gaga tem hater, o Whindersson Nunes tem hater, a Luísa Sonza tem hater. E se você parar para ver essas pessoas que eu falei, entre muitas outras, não são pessoas que estão ali jogando hate no público. Elas não são essas pessoas. Estão trabalhando. Estão trabalhando e é tão simples. É que a gente vive numa sociedade muito complicada. É uma sociedade que é cruel, frustrada e infantil. Exatamente. Tem a questão do cancelamento também, Sim. que é uma coisa absolutamente infantil. Claro que tem pessoas que merecem ser canceladas. Evidente que tem, né? Racista, homofóbico, transfóbico, escroto, ladrão. Enfim, você tem um monte de gente. Mas a gente embarcar numa história e comprar um barraco que não é nosso, fala sobre a gente, não fala sobre o cancelado. Porque tem muita gente que é cancelada que, pô... Você que nem se sente cancelado. Nem se sente cancelado. Você, por exemplo, tem alguém que tá ali apanhando no meio da rua. Que é isso, cancelamento. Aí você vai lá e dá um chute na cabeça. Você não sabe nem quem é. E você sai andando. Você pode ter linchado uma pessoa que você não sabe quem é. Que não merecia ser linchado. E que vai ter muitos problemas. Muitos problemas. Inclusive de ordem psicológica. Ela pode vir a tentar suicídio. E ela não tinha culpa. Te dou um exemplo bobo. Bobo, assim, no sentido de uma história boba que acabou mal. A mulher que foi assassinada no Guarujá, ela foi linchada pela população, e faz quase 10 anos, porque tinham inventado no Facebook que ela fazia magia negra com criança. A mulher perdeu a vida. E nunca tinha feito nada. Nada. Se comprovou que ela não fez nada. Quantas coisas na Índia de pessoas que são estupradas, que apanham, quantas pessoas juradas de morte que tem que mudar, porque alguém inventou uma história, só que os outros compram.